Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café, eu sou o Antenor e o papo hoje é sobre áudio. E eu vou trazer aqui finalmente, depois de muito tempo do unboxing, as minhas impressões sobre o Weezer HE1. Só lembrando, hoje, quinta-feira, às 21h30, vai rolar aquela live que eu vou sortear o Audio Dream AD3 entre os apoiadores ouro e vou também sortear um kit audiófilo iniciante entre o pessoal que fez a inscrição no link que eu vou deixar também nesse vídeo aqui embaixo, porque tem até as 20 horas mais ou menos para inscrever. Quem se inscrever até lá, eu vou puxar a lista e vai estar participando. E aí quem também entrar como apoiador ouro lá e seguir Audio Dream, seguir meu canal e tudo mais, vai também participar desse sorteio às 21h30. Espero vocês lá. A Weezer é uma marca que eu particularmente não conheço bem, eu já vi alguns fones dela no mercado, parece que começou com um que era uma parceria com uma empresa de design chamada Qilin, não tenho certeza se faz parte da empresa da Weezer, realmente não tem muita informação na internet, o site deles é fora do ar, já faz tempo inclusive, então é aquele site que não tem nada, você só encontra lá uma mensagem de erro. Você não encontra informações em outros reviews, em nada. Não tem nada assim relevante demais que eu possa fazer sobre a empresa. Mas o que dá para trazer é que é uma empresa chinesa e ela tem alguns fones aí que são mais ou menos parecidos um com o outro. Tem o HE1, tem o HE3, tem esse Qilin que veio antes do HE1 e parece muito também, inclusive, esteticamente falando. Mas assim, eu realmente não sei o que dizer sobre essa empresa porque ela não tem um histórico muito relevante no hobby. Mas me pareceu que eles têm uma certa intenção de trazer um unboxing, uma experiência de unboxing bem legal, mesmo em fones bem baratinhos. E isso eu vi aqui no Weezer HE1. O HE1 custa no mercado cerca de $80, porém ele pode ser encontrado muito barato em promoções do AliExpress. Eu já vi até por volta de $50, se não me engano, talvez até menos. Então é um fone que é relativamente barato no mercado de fones de ouvido e ele é um IEM, né, monitor intra-auricular desse que tem um cabinho que passa aqui por trás da orelha, que traz somente um falante dinâmico por lado e ele tem uma câmera acústica ali que é interessante, junto com alguns filtros acústicos que eles afirmam trazer e dá para ver assim através da Shell, que tem realmente o filtrinho acústico que eles afirmam e eles prometem ali uma sonoridade bem equilibrada e bem viva, junto com o design que é no mínimo duvidoso de uma empresa ali em conjunto que chama J-Ideia. O que eu mais gostei nele é que ele tem uma experiência de unboxing ali que é realmente excepcional nesse preço, não é algo que você espera, é muito superior a outros da faixa, tipo um TIM T3 Plus, um Moondrop Aria ou um Moondrop Starfield. Ele está bem acima, ele traz uma caixa muito bonita, ele traz bastante acessório, então é um fone que realmente brilha os olhos assim quando você abre a caixa. Então é claro que isso não faz diferença no som, obviamente, mas é uma experiência interessante nesse patamar de preço. Ele tem um design que é bem bonito, ele é muito bem acabado, o cabo também é muito bem acabado, apesar de eu não ter gostado tanto, eu vou falar mais na frente. Ele tem uma excelente apresentação de agudos, que nessa faixa de preço eu não acho que eu vi nada muito parecido, então realmente são agudos muitíssimo bem apresentados. Ele também traz junto com isso uma apresentação de detalhes que eu gostei bastante. E o que eu menos gostei é que, como vocês viram lá no vídeo do unboxing, o fit dele para mim ficou terrível e outras pessoas que chegaram a vir aqui em casa e testaram também, ninguém se deu bem com esse fone, então realmente ele tem um fit muito ruim. Até discuti isso no grupo Sci-Fi outro dia não, faz um tempinho já, que o pessoal estava cobrando se eu ia fazer ou não esse review, e muita gente realmente falando que esse fone não serviu direito, tive que ficar arrumando uma ponteira assim assada e tal, então realmente não é um fone com fit muito legal. E ele também tem um cabo que, apesar de ter conectores de altíssima qualidade, o cabo em si é uma porcaria, embola demais, sabe, aquele cabo que não dá para usar, para mim não dá para usar. Eu fiz um unboxing do Weezer HE1, então acho que não preciso gastar tanto tempo assim com a caixa dele, né? Essa caixa aqui é relativamente grande aqui, passa a ideia de uma coisa luxuosa. Ele tem um envelopezinho bacana aqui, ele tem um unboxing bem interessante, vou deixar o vídeo linkado aqui sempre para quem tiver curiosidade, né? Os fones vêm aqui dentro, a caixa bonitinha, vem com um kit de ponteiras interessante, eu não me dei bem com nenhuma dessas aqui para ele, mas é um kit legal, é um silicone de muito boa qualidade aqui, eles falam que uma é vocal e a outra de referência, mas eu não consegui ouvir música direito em nenhuma delas, então não posso falar nada sobre o som. Vem com esse case, que é um case mais ou menos padrão aí de alguns fones, se não me engano quem fabrica eles que é TRN, então é um case aí que é ok. O
cabo do fone eu achei uma bela porcaria. Tá vendo? Eu deixei ele aqui na mesa e já embolou. É incrível, cara. Esse cabo eu não gostei. Ele é muito embolento, ele tem muita memória, tá vendo? O trançado dele é muito duro, então ele tem muita memória. Os conectores são excelentes, tá vendo? São muito bonitos, tem um acabamento excelente. São de boa qualidade, mas os caras pecaram muito na qualidade mesmo do material do cabo, tá vendo? Ele tem muita memória, ele fica todo... tem muito efeito mola, então eu não gostei muito desse cabo. E o conector dele também não é dos mais... assim, apesar de ser um conector de boa qualidade, mas ele tem esse encapsulamento redondo aqui, que é um troço que é só da Weezer, entendeu? É um chupim de 0,78mm, mas ele tem esse encapsulamento aí que dá uma firmeza maior, só que acaba sendo ruim porque você quer trocar o cabo e não fica tão bacana assim. O fone é bonitinho, eu gostei, achei de bom gosto o design dele, parece uma joiazinha. Tem esse perolado aqui no fundo que é bonito com o logo da Weezer. Assim, não posso reclamar muito, ele é meio plasticão, tá? Não parece ser aquela resina, ele é um plasticão. E eu não gostei muito do formato, eu achei que ele tem um fit bem mais ou menos. Mas o fone é bem acabado, o bocal é bom em metal, tem esse detalhe em cobre aí. E eu gosto muito dos designs transparentes, que você consegue ver o interior do fone, né? Consegue ver o driver aqui, ver se está tudo em ordem. Eu acho bem legal, é muito interessante para esse tipo de fone. Mas eu acho que o cabo ele poderia ter trazido um melhor. As especificações técnicas dele eu vou deixar o quadrinho aqui embaixo como sempre. O que dá para destacar é que é um fone super fácil de tocar, tem uma sensibilidade muito alta e ele tem também uma impedância que é relativamente baixa. Então pode ser que ele seja seletivo ali com relação à fonte. No que eu testei aqui ele funcionou super bem com volumes bem baixos inclusive. Então é um fone bastante sensível, bem tranquilo de tocar. Com um driver dinâmico por lado ali não tem muito mistério. Agora, a ergonomia dele, igual eu já falei, deixou muitíssimo a desejar. Eu realmente esperava muito mais. A hora que eu via a foto na internet, quando eu estava comprando lá no AliExpress, eu vi o formatinho dele assim e falei, pô, esse fone tem cara de ser muito confortável, porque todo arredondadinho, pequeno. Quando eu tirei da caixa, inclusive, ficou muito pequeno. Tem um ângulo ali do bocal e tal, que me pareceu ser ok, mas, cara, a hora que você vai colocar ele no ouvido, não presta. Eu tentei algumas ponteiras ali que vem no kit dele, nenhuma prestou para mim. Eu fui tentando pôr ponteira para lá e para cá, até que eu consegui encontrar um ajuste razoável numa JVC Spiral Dot. Então foi a ponteira que eu consegui. Teve uma outra meio lixão também que ficou ok o fit, mas o som não prestou muito, mas a JVC Spiral Dot ficou legal. E o cabo também faz coro com o fit dele, que é ruim, porque o cabo é muito tosco de usar. Ele é até bonitinho e tal, olhando assim, mas bicho, você pega o cabo ali, ele embola, sabe, só de olhar. Então é todo retorcido, cheio de memória. Tem os conectores bons, até tem um peso legal, são bonitos, robustos, mas bicho, o cabo é inusável, é inútil. Então realmente não gostei. Ele tem conectores ali também que é um tubing, mas é um tubing com um encapsulamento redondo ali, que é um troço que eu também detestei, porque não é todo tubing que vai ficar super firme ali, igual o cabo original dele. Então não é uma conexão que eu achei muito inteligente, e então cabo também ruim. Já o isolamento dele tá ali mediano, não sei se é porque o fit não ficou muito bom para mim, mas em uma nota de 1 a 5 eu daria 2,5. Então um isolamento bem médio, não é grandes coisas. Bora então pro som, que é o mais importante. Quem assistiu o meu unboxing desse fone viu que eu pelejei ali, tentei um fit de qualquer jeito, não consegui um ajuste legal ali. Depois eu fiquei tentando por bastante tempo, mas eu não consegui um ajuste legal ali. E esse, inclusive, é um dos motivos que eu demorei bastante para trazer esse review, porque eu estava com preguiça de ficar testando 1000 ponteiras e tal, ajustando o fone toda hora para poder escutar o som. Então, realmente, naquele momento, eu achei que o som ficou muito magro, sabe? Ficou totalmente sem corpo, meio gritão, áspero, porque não deu um ajuste muito bom realmente, não deu uma vedação direito, então eu acabei subindo demais o volume e essa região mais média aguda ficou muito para frente, que ela já é um pouquinho para frente dele, ficou um pouco para frente para mais ali, e aí o fone não deu legal. Mas depois de ajustado tal, ele realmente trouxe uma sonoridade que para mim é bastante interessante. Na parte técnica dele, o palco sonoro do H1 sempre sai da cabeça, o que já é muito bom para um fone dessa faixa de preço, né? A maioria deles toca dentro da cabeça, toca aqui meio que entre os olhos, então ele consegue desenvolver algum palco sonoro. Em algumas ocasiões ele até vai um pouquinho, então ele tem também essa configuração mais esférica, então isso é muito bom ponto para ele. Ele tem um posicionamento de instrumentos nesse palco que é muito bom também, e uma separação
que é só ok, tá ali meio que na média, não chamou muita atenção, junto com uma apresentação de detalhes que eu particularmente achei bem superior nessa faixa de preço para um fone, principalmente com um driver dinâmico. Realmente ele traz detalhes ali muito bem mostrados. A minha percepção de tonalidade do HE1 é um fone levemente em V, porém é um V com uma parte média aguda ali um pouquinho mais acentuada do que a parte grave. Então, e principalmente as ponteiras influenciam muito nisso. E aqui eu usei a JVC Spiral Dots e ela deixou os agudos dele melhor apresentados, não deixou tão gravudo assim. Quando eu troquei para uma ponteira que deu fit também, uma sem marca aqui, bem genericona que eu tenho, os graves ficaram um pouco demais, eles cresceram mais e os agudos e médio agudos deram uma recuadinha, então ele ficou um V mais V. Então, no caso, a JVC Spiral Dots realmente trouxe um resultado melhor e mostrou muito bem os agudos que ele tem, que são realmente muito bons. Os graves deles são levantadinhos, então eles são acima do que eu consideraria neutros, porém não chegam a incomodar ou a sangrar para os médios, para o meu gosto. Então, são graves ali com apresentação bem ok, porém eu acho que eles deixaram muito a desejar em extensão. Eu não senti muito chão aqui, pode ter a ver com fit, mas eu não acho, porque a vedação ficou boa. Então faltou um pouquinho de chão ali, faltou também um pouco de textura. Eu acho que seria mais desejável. Eu sei que eu estou cobrando demais para um fone desse patamar de preço, mas tem outros que brigam melhor com graves um pouco mais técnicos do que esse aqui, o próprio Moondrop Aria, o próprio Team T3 Plus. Então eu acho que isso seria um pouquinho mais desejável aqui, mas são graves só ok, não chamaram muita atenção. Os médios do HE1 eles são mais frontais, ele tem um ganho ali um pouco mais acentuado na região popularmente chamada como Pinna Gain, que é ali perto dos 3 kHz. Essa região é meio que um ganho que o formato da nossa orelha que dá na onda sonora que é projetada a ela. Então o HE1 tem essa região um pouquinho mais acentuada, e isso, além de eventualmente trazer uma sensação maior de espacialidade, também traz uma certa frontalidade para alguns médios. Eles chegam ali um pouco mais na cara e às vezes podem até soar ásperos, não é o caso aqui, mas eu achei que os médios aqui têm o corpo mais ou menos correto, os timbres são bons, um pouquinho puxados para brilhantes, então eu achei que ele tem um brilho a mais ali, não é nada exagerado, mas ele tem uma boa claridade que eu particularmente gostei, e essa atividade dele nos médio agudos, né, essa frontalidade maior, traz um crunch de guitarra que é muito bom. Então eu particularmente achei ele um fone muito legal para rock, essa tonalidade dele, a maneira como ele projeta os médios ali, joga as guitarras muito bem, sabe, projeta baterias também muito bem. Então essa maneira como ele projeta os médios é muito boa, essa claridade que ele traz neles traz uma definição muito boa também, com essa frontalidade de guitarras que realmente é legal, é agradável e traz uma energia muito boa sem que seja agressivo. Isso é o principal, porque tem muito fone que traz esse crunch, traz essa definição, mas acaba sendo muito agressivo em muitos aspectos. Eu não achei que o HE1 traz agressividade, ele traz somente essa pegada um pouquinho mais energética mesmo. As vozes aqui no HE1, elas são mostradas com um pouquinho menos de corpo do que eu consideraria natural, então elas são levemente magras, não é nada exagerado, mas elas são levemente magras e elas têm um bom posicionamento no palco, nada de está muito lá atrás ou muito na cara, tem um posicionamento ali que está mais ou menos correto na minha percepção. Mas um demérito aqui é que eu acho que às vezes essas vozes podem ficar com um pouco foco, principalmente vozes femininas. Eu acho que elas não têm aquele foco grande ali que talvez seria trazido para uma frequência fundamental mais forte mostrada pelo fone. Falta um pouquinho disso, né? A voz fica um pouco meio sem um espaço muito definido, ela fica muito espalhada, digamos assim. Então não tem grande foco, não é também uma coisa um demérito muito grande, mas é algo que eu notei aqui. Os agudos deles são a melhor parte desse fone, eu realmente achei que eles têm uma resolução muito boa, trazem uma quantidade de detalhes muito bons, com timbres também bastante complexos e uma claridade muito boa. E isso eu acho que é capaz de impressionar com ele, porque nem todo fone se dá bem com agudo, não é todo fone, principalmente desses drivers dinâmicos baratinhos e tal, não conseguem trazer agudos com muita precisão, com muita resolução. O HE1 acho que conseguiu essa proeza, então eu acho que nesse ponto aqui ele é capaz de impressionar. Então ele traz bastante ar ali, ele traz uma abertura muito boa e esses timbres mais brilhantes vêm com uma claridade, uma definição muito legal. Então, ponto para ele aqui, eu acho que é a parte que mais me cativou nele, que eu mais gostei, e principalmente usando essa ponteira JVC Spiral Dots, isso se acentuou, ficou bem melhorado. Então eu recomendo para quem gosta desse fone testar essa ponteira. Eu sei que ela é um pouco cara,
o preço dela em relação ao fone é um pouco caro, mas a ponteira é um negócio que você pode usar em vários fones e tal, então é sempre bom ter algumas com pegadas diferentes ali na gaveta. Bora então para as comparações. Eu pude comparar o HE1 lado a lado com o TIM Hi-Fi T3 Plus e de cara o kit do HE1 impressiona muito mais que o T3 Plus, apesar de estar no mesmo patamar de preço, né? O T3 vem na caixinha bem pequenininha e modesta, o HE1 vem naquela caixa grandona, cheia de ponteira, cheio com case e tal, o cabo é bonito de ver apesar de não ser muito bom. Então realmente o kit do HE1 impressiona mais do que do T3 Plus. O T3 Plus é infinitamente mais confortável e com certeza vai ser um design muito mais universal do que esse Weezer HE1, que nem tem dúvida que é muito seletivo com as orelhas. E o cabo do T3 Plus, apesar de ser bem mais simples, ele ter aquela pegada mais basicona, aquele pretinho básico, é muito melhor de usar, muito mais confortável, não embola tanto, é muito superior mesmo. O T3 Plus ele é um pouco mais exigente que o HE1, que é super sensível, toca bem de qualquer coisa que eu espetei aqui. O T3 Plus ele pode ser um pouquinho mais difícil para alguns celulares mais simples. O palco do HE1 é maior do que o do T3 Plus, tem uma definição melhor e ele traz detalhes também com mais precisão e mais evidentes. A separação de instrumentos no HE1 é um pouquinho melhor do que no T3 Plus, tonalmente eles são parecidos, com um pouquinho mais de brilho ali no HE1. O T3 Plus ele tem mais graves em quantidade e extensão, a qualidade também eu achei um pouco superior no T3 Plus, e o T3 ele passa um pouco mais de sensação ali de massa, ele tem um pouco mais de peso e traz uma certa fisicalidade que o HE1 não traz. Ambos trazem médios com corpos bem parecidos, porém os do HE1 são um pouco mais abertos e tem um pouquinho mais de brilho também. Sendo que os médios no Weezer são um pouco mais frontais, o que traz esses crunches de guitarra um pouco mais para frente e eu achei ele bem mais legal para escutar rock. Eu achei que as vozes pelo HE1 tem um pouco menos de corpo do que o T3 Plus, que tem um corpo ali que é um pouquinho mais correto na minha visão, claro. E os dois mostram essas vozes com posições mais ou menos parecidas, às vezes o T3 Plus trazendo elas um pouquinho mais para perto. O HE1 tem mais quantidade de agudos do que o T3 Plus e aparentou também ter um pouco mais de resolução nessa região, o que acaba trazendo um detalhamento melhor ali, uma sensação de arejamento maior. Bora então para a conclusão. Eu fico com um pouco de pé atrás para recomendar o HE1, porque realmente o fit dele é um desastre. Então, é um fone que eu achei a sonoridade muito boa. Eu acho que ele é um fone que tem uma energia muito legal, então ele traz aquela energia sem bater no limite de ser áspero ou de ficar exagerado, cansativo. Eu não achei ele cansativo, porém o fit dele é cansativo. Então, eu não consegui usar o fone por muito tempo, porque eu tive que meio tentar chuchar ele aqui dentro do ouvido, mas não ficou bom, me incomodava com o tempo e ele fica caindo, ele desajusta com muita facilidade, então não é um fone que é fácil de recomendar. Pela sonoridade, nesse preço, certamente é uma altíssima recomendação, porém o cara compra achando que vai ser muito legal e aí não dá um fit bom e já era, babau. Então em termos de som, ele é muito interessante porque ele primeiro traz agudos muito bem, e isso é raro nessa faixa de preço, então são realmente agudos e timbres muito bons. E eu achei que ele tem uma quantidade de energia muito boa. E isso tornou muito legal para escutar rock, principalmente. Rock clássico ficou muito bacana escutar nesse fone. Música acústica também ficou bem legal. De uma maneira geral, gostei de escutar praticamente tudo nele, mas com um destaque muito grande para rock. Realmente é muito gostoso. E além disso, ele traz aquele kit bem bacana, que eu acho que para quem está começando, pode ser um troço que incentiva a continuar no hobby, né? O que é bom para o hobby. Então, é aquela caixa vistosa que você abre, bonita e tal, case, ponteirinhos, um monte de assinaturinha, né? De coisa escrita nas coisas. Então isso é interessante, isso chama atenção, principalmente de quem está começando aí, compra um fone lá de mais de R$300 e fala, pô, que legal, cara, veio tudo isso aqui, né? Vale a pena mesmo. Então acho que um fone desse tipo acaba trazendo mais gente para o hobby, mantendo, o que é legal, porém esse fit realmente é o calcanhar de Aquiles dele e a única coisa que me deixa com o pé atrás de torná-lo uma grande recomendação do canal é isso, é um fit muito, muito ruim. Tá legal, gente? Essa foi minha visão sobre o Weezer HE1. Quem curtiu, interage com o vídeo aí dando um like. E quem está gostando do trabalho, considera se inscrever no canal e dar uma olhadinha na campanha do Apoia-se, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. E hoje, lá para as 21h30, eu vou entrar ao vivo. Aí quem tiver a fim de entrar lá, a gente vai bater um papo e eu vou fazer os tão esperados sorteios do Audio Dream AD3 e do kitzinho maneirão audiófilo. Um abração, até a próxima e valeu!